Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 3 da disciplina Introdução às Sete Leis. E nessa disciplina nós temos um total de 5 aulas. Isso é um total de 4 semanas, então, todas as terças-feiras, às 18 horas, temos o nosso encontro aqui, correto? Então, até aqui nós já aprendemos que o primeiro ser humano a receber leis foi Adam Arishon, ou seja, Adão, o primeiro homem. Ele recebeu 6 leis das 7 que nós temos hoje. E vimos que Adão, ele passou essas informações para os seus sucessores, ou seja, para os seus filhos, seus descendentes. E alguns desses descendentes realmente cumpriram essas leis. Outros não. E por conta disso, acaba que na geração do dilúvio, muitas pessoas, o mundo inteiro praticamente, estava descumprindo essas 6 leis anteriores. Apenas Noa e sua família eram cumpridores dessas leis. Por isso, veio o dilúvio, mas Noa foi salvo desse dilúvio. Posteriormente, nós vimos que Noa sendo salvo desse dilúvio, ele então foi o quê? Ele saiu da arca e recomeçou a humanidade, ou seja, a humanidade ela recomeça a partir dos 3 filhos de Noa, que era Shem, Cam e Yafet. Esses 3 filhos de Noa, eles dão origem, então, a toda a humanidade como nós conhecemos. Todos os seres humanos, de qualquer povo, cultura, raça, eles são descendentes desses 3 filhos de Noa, correto? Então, assim, descendentes de Noa também. Bem, Hashem repetiu, então, as 6 leis anteriores que tinham sido dadas a Adão, e depois ele fez o quê? Hashem também disse para Noa, completando com uma 7ª lei. As 7 leis foram completas a Noa, e todos os descendentes de Noa, Noa e seus descendentes, todos os descendentes de Noa, então, receberam as 7 leis universais. Então, ou seja, toda a humanidade que descendem dos filhos de Noa receberam, então, esse dever de cumprir essas leis universais. Ok, legal. Então, como nós vemos, toda a humanidade ela é descendente de Noa e de seus filhos, correto? Então, toda a humanidade tem 7 leis universais. Bem, se toda a humanidade tem 7 leis universais, então por que será que o povo judeu hoje tem 613 e o restante da humanidade tem 7? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, mas não dá para falar sobre isso sem voltar onde nós paramos. Onde que nós paramos nesse tópico? Nós paramos, então, a partir de Noa e seus descendentes. Você viu que os descendentes de Noa tiveram muitos filhos. Dentre todos esses filhos, Noa, então, ele teve vários descendentes. E você vê que não demorou muito para as pessoas começarem a fazer coisas que desobedeciam às leis divinas. Por exemplo, as pessoas começaram a construir uma torre com o intuito de se fortalecer contra Deus. E o construtor dessa torre, ou seja, o idealizador dessa torre, ele foi um Nimrod, chamado de Nimrod. Ele era descendente também de Noa. E nós vemos que Nimrod, de acordo com Midrash, a vida de Nimrod era uma vida totalmente normal, como de todos os seres humanos. Nimrod era uma pessoa que praticava as 7 leis universais também, e Nimrod era uma pessoa, até mesmo que aparentava ser uma pessoa que cumpriria as 7 leis universais para sempre. Só que acontece um fato na vida de Nimrod que muda a vida dele. Nimrod, ele encontra entre as coisas dos ancestrais dele, ele encontra uma túnica. Isso em Nimrod tinha 40 anos de idade. E quando ele encontra essa túnica, uma túnica diferente, uma túnica especial, nada mais, nada menos que a túnica que foi feita para Adão Arishon, Adão, o primeiro homem, lá por Hashem, lembra?
quando Adão e Havá pecam, eles se escondem entre as folhas, só que Hashem, ele vai depois e faz as túnicas para eles, lembra? Então, essa túnica em si tinha um poder especial. Os animais, quando olhavam para essa túnica, eles se ajoelhavam, ou seja, os animais se prostravam, né? Não se ajoelham, mas os animais se prostravam diante de Adão. Só que essa túnica, ela foi passada posteriormente aos descendentes de Adão. Entre esses descendentes de Adão, estava quem? Estava Sete, estava Caim. E, não sei se você sabe, mas a esposa de Noa, ela era descendente de Caim. E Noa era descendente de Sete. Então, essa túnica foi parar na posse deles. E durante esse tempo, posteriormente, essa túnica, ela foi disponibilizada para os descendentes de Noa. Ou seja, o Cã, ele se apossa dessa túnica e ele passa pelos descendentes dele. Quem é descendente de Cã? Nimrod. Então, propriamente dizendo, Nimrod, ele se apossou disso, dessa túnica especial, e quando os animais vinham ter com Nimrod, começavam a se prostrar diante de Nimrod, porque eles olhavam essa túnica especial. E mais do que isso, essa túnica era tão especial, que Nimrod conseguiu dominar alguns animais selvagens, sabe? Nimrod lutou contra o rinoceronte e venceu sozinho o rinoceronte. Ele dominou ele com a força que essa túnica especial dava. As pessoas da época, todo mundo vendo isso, o que ocorreu? Começaram a pensar que Nimrod ele tinha superpoderes, que Nimrod era divino. Nimrod, então, aproveita toda essa ideia que as pessoas estavam tendo sobre ele e lança a primeira religião após o dilúvio. A religião de Nimrod. Nessa religião de Nimrod, Nimrod tinha uma esposa e tinha um filho. A esposa de Nimrod era Semiríades. E o filho de Nimrod era Tamus. Esses três compõem a primeira trindade, então, da história. Ou seja, a primeira família sagrada da história. Então, a partir desses três, Nimrod aproveita para criar a sua idolatria. No meio de todo esse caos idólatra, nasce uma cidade dos restos da Torre de Babel. E essa cidade é denominada como Babilônia, o Babel. Só que, naquele momento, ela não estava ainda com toda a sua glória. Então, ela era chamada de Ur-Kasdim, ou Ur dos Caldeus. Essa cidade de Ur-Kasdim, ela vai ser o centro da idolatria na época de Abraão. E é nessa cidade, circunvizinhada de idolatria, a idolatria se espalhando pelos 4 cantos do mundo, que nasce Abrão. Quando Abrão ele nasce, ele tem entre os seus pais e os seus tios pessoas idólatras. Abrão, então, nasce numa casa totalmente idólatra. Para nós entendermos, Abrão ele nasceu num ambiente em que o tio dele ele fabricava imagens, estátuas para idolatria. Ele era o responsável, inclusive, dessas obras, né, que eram feitas para idolatria, e era incumbido por Nimrod de fazer, inclusive, as estátuas de Nimrod. Ur-Kasdim era uma cidade onde a idolatria ela imperava. Em cada esquina tinha um ídolo, em cada rua uma estátua, e entre todas essas estátuas existiam essas estátuas de Nimrod. Quando uma pessoa via a estátua de Nimrod, era obrigada a se ajoelhar diante da estátua e beijar o chão. E assim todas as pessoas faziam naquela época. Tudo bem. Então, isso foi até uma certa época. Abrão, então, ele nasce no meio de tudo isso.
Só que Abraão, ele tem uma diferença nele. Abraão, ele era um rapaz que desde muito novinho ainda, ele procurava pensar, refletir sobre as coisas e questionar as coisas que aconteciam. E um certo dia, Abraão, ele vai até os lugares afastados da cidade, até os campos, e ali Abraão começa a pensar: quem será que é o criador desse imenso mundo? E ele começa a pensar: olha, quem sabe esse criador é o sol. E ele vê o sol nascer, o sol brilhar, só que depois ele vê que o sol vai embora. Então ele pensa: olha, com certeza esse criador não é o sol. Ele vê a lua nascer. Ele viu a lua nascer e a lua ir embora. E ele pensou: também não é a lua. Quem sabe é o vento. E o vento vem, traz uma brisa, e dessa brisa traz uma calmaria às pessoas. Ele pensa: pode ser o vento. Só que ele pensa o seguinte: o vento nem sempre tem vento e o mundo continua existindo. Então não pode ser o vento esse criador. E depois de ele sondar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, o Midrash vai dizer que Abraão, sozinho, tá? Ele chegou à compreensão de que o mundo tem um criador único. E que esse criador, ele é uno e único. E que esse criador é aquele que fez o mundo e sustenta todo esse universo. E o Midrash diz que quando Abraão ele refletiu sobre isso, ele chegou sozinho ao nível de profecia. E a partir desse momento, a vida de Abraão começou a mudar um pouquinho. Bem, Abraão, então, ele volta para casa, depois desse encontro com o Criador, né? Ele volta para casa. Só que chegou um dia em que os pais e os tios, o tio de Abraão, precisavam ir a uma cidade vizinha, porque tinha um festival de idolatria naquela cidade. Era uma festa, uma Saturnália, sabe? Um 25 de dezembro, mais ou menos. E aí, nesse dia, as pessoas começavam a se alegrar, cultuar, bebia até cair. Era uma festa. Mas uma festa, uma mega festa, realmente. Abraão ficou sozinho em casa. Então, Abraão foi lá, na parte onde tinham os ídolos, e quebrou todos os ídolos. Transformou todos os ídolos em pó. Não deixou ídolo nenhum para contar a história. Assim diz o Midrash. Mas, mais do que isso, Abraão pegou ainda o martelinho e colocou esse martelinho na mão do ídolo maior que estava lá, que era a estátua do Nimrod, inclusive. O tio de Abraão e os pais dele chegaram em casa e encontraram tudo quebrado. E falaram: Abraão, o que aconteceu? Quem quebrou isso tudo aqui? Abraão falou: olha, tio, você está vendo aquele ídolo maior lá? Ele pegou aquele martelo e quebrou todos esses outros ídolos aí, batendo na cabeça deles. O tio de Abraão falou: ó, Abraão, isso não tem jeito de ser. Ele é um ídolo. Um ídolo não pensa, não fala, não se move, não anda, não sente cheiro, não escuta. Abraão então falou para o tio dele: se um ídolo não faz nada disso, meu tio, por que você adora eles? Então, naquele momento, a vida de Abraão foi se diferenciando. Né? E chegou a idade de Abraão já tornar-se um jovem. E nessa idade da juventude dele, ele tinha que assumir os negócios da família. E quando ele começou a assumir esses negócios da família, Abraão começou, então, a trabalhar na tenda de vendas da família dele, onde ele vendia os ídolos lá. Né? Só que Abraão, em vez de vender os ídolos, as pessoas que iam comprar,
ele ensinava para as pessoas que não deveriam praticar idolatria, que deveriam quebrar os ídolos. Ele pegava os ídolos e quebrava um a um, ensinando para as pessoas que deveriam destruir seus ídolos e não praticar idolatria. Então, a partir daquele momento, Abraão foi mostrando para as pessoas que só existe um Deus único. E isso, é claro, não agradava a todos. Por quê? Porque Ur-Kasdim era uma cidade multicultural. Era uma cidade em que várias outras nações recorriam às suas obras artísticas de idolatria para poder levar para os seus países. Praticamente, Ur-Kasdim, o PIB dele todinho era a base da idolatria. Era assim que se ganhava dinheiro, é assim que eles ganhavam a vida lá. No entanto, dentre o centro dessa religião aí, idólatra, estava quem? Estava o rei de Ur-Kasdim. Quem que era o rei? Nimrod. Nimrod não gosta dessa história. E Abrão, nessa época, já tinha uns 17 anos de idade. Nimrod, então, ele intima Abrão a ter com ele. Estar diante dele para explicar que negócio é esse que Abrão está dizendo para todo mundo que o Nimrod não é Deus. Que negócio é esse? Não pode uma coisa dessa. Ele é o governador, ele é o rei, ele que faz as leis. Então, se ele fala que Deus é Deus. Não é verdade? Assim pensava Nimrod. E Abrão vai ter com o Nimrod. E Abrão é censurado por Nimrod, e Nimrod fala o seguinte: se você se prostrar diante de mim, diante de todas essas pessoas, eu vou ter piedade de você, e você não vai perder a vida por conta disso, Abrão. Abrão, então, ele pensa um pouquinho e fala: Nimrod, só existe um Deus. E esse Deus, ele é uno e único. Esse Deus é o criador e sustentador de tudo. E você, Nimrod, você não é uma divindade, você não é Deus. Por conta disso, Abrão, então, ele é jogado no calabouço por 10 anos. 10 anos na masmorra, 10 anos na prisão. 10 anos Abrão ele passa não vendo a luz do dia. 10 anos difíceis. Muito difíceis na vida de Abrão. Passado o tempo, Nimrod pensou: olha, quem sabe aquele jovem que não é mais jovem agora, que já passou 10 anos, ele já pensou, repensou da vida e agora vai admitir para todo mundo que eu sou uma divindade. Então ele mandou tirar Abrão do calabouço. E Abrão, censurado mais uma vez por Nimrod, Nimrod ordenou que ele, diante de todas as pessoas, ele pudesse admitir que Nimrod era uma divindade. Abrão novamente não admitiu que era uma divindade. Então, naquele momento, Nimrod sentenciou Abrão a ser jogado numa fornalha. Mas, para isso, ele pediu para os arautos dele anunciar para todas as cidades circunvizinhas de Ur-Kasdim que, depois de tanto tempo, a grande fornalha seria inaugurada e seria lançado um homem que desafiou a divindade de Nimrod. E se anunciou por todas as cidades, e a cidade foi toda naquele dia, né? Porque era um evento diferente, um homem sendo lançado numa fornalha, aquele homem que desafiou Nimrod. E o que acontece? Realmente chega o momento. Nimrod pede para aquecer a fornalha a uma temperatura insuportável que nenhum ser humano sobreviveria.
E Nimrod manda atirar Abrão na fornalha. Abrão foi atirado na fornalha. Quando Abrão ele foi atirado na fornalha, a fornalha foi aquecendo, 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 aquecendo. Passaram-se 1 hora, aquecia mais, 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 mais. Passaram-se 2 horas, aquecia-se mais, mais, mais. Passaram-se 3 horas, até uma temperatura que se tornou praticamente insuportável. Então, Abrão, ele foi atirado naquela fornalha, dentro de uma temperatura insuportável. Mas Abrão, ele não morreu. Estava vivo. E mais, sem nenhuma queimadura sequer no corpo. Nem moreno ele ficou. Ele já era moreno, né? Para quem não sabe, os babilônios originais geralmente eram morenos, né? E Abrão, debaixo de toda aquela situação, o Nimrod olha aquilo e fala: tira esse homem aí da fornalha, porque esse homem deve ter alguma coisa diferente. Com certeza esse homem é uma divindade. Com certeza esse homem é o enviado dos deuses. E assim, Abrão foi tirado da fornalha. E mais uma vez, Nimrod chegou perto de Abrão e falou: Abrão, você é o enviado dos deuses. Eu não vou mais te censurar sobre isso. Apenas respeite a minha divindade. Abrão falou: mas você não é uma divindade. Nem eu sou divindade, ninguém é divindade. Somente existe um Deus único, e além dele não existe nada. Então, a partir daquele momento, Hashem, ele diz para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abrão, ele confia em Hashem, na promessa, sem saber para onde ele estava indo. Esse foi o segundo teste da vida de Abrão. Foi o terceiro. O primeiro foi quando ele foi jogado nas masmorras. O segundo foi quando ele foi atirado na fornalha. E a terceira foi quando Hashem mandou ele para uma terra que ele não sabia para onde ia. Mais do que isso, Abrão foi. Mas Abrão não ia sozinho, porque o sobrinho dele, Ló, iria junto com ele. Mas sabe por que Ló foi? Porque depois de Abrão ter saído da fornalha, o pai de Ló, o irmão de Abrão, pai de Ló, era chamado de Aram. Aram resolveu também entrar na fornalha para ver se acontecia a mesma coisa que aconteceu com Abrão. Só que Aram foi torrado na fornalha. Por isso Ló ficou órfão. E por conta disso, Ló vai juntamente com Abrão e Sará. Então eles saem da terra de Ur-Kasdim, vão para a terra de Harã, passam da terra de Harã um tempo, e depois vão em direção a Canaã. Só que essa caminhada é uma caminhada muito difícil. Mas apesar de todas as dificuldades, Abrão, ele está com um objetivo na vida dele: anunciar para onde ele fosse o monoteísmo. Abrão tinha que cumprir as 7 leis universais, assim como todos os seres humanos. Ele cumpria, além dele cumprir, ele anunciava para onde ele fosse. E assim ele anunciou as 7 leis para o mundo todo. Chegou uma certa época em que Abrão, ele foi passando por outros testes. Foi para a fome no Egito, chegou em Canaã, não tinha comida, teve que ir para o Egito, saiu do Egito rico, fez uma hospedaria. Essa hospedaria ele recebia milhões de pessoas que iam ter com ele. E ele ensinava para o monoteísmo para esses milhões de pessoas que iam ter com ele. Assim, Abrão, ele conseguiu colocar todo mundo debaixo das asas da Shekinah. Mais do que isso ainda, chegou um momento em que nasceu seu primeiro filho, Ismael, e Abrão ganhou uma mitzvah além das 7 leis. A mitzvah da Brit Milá, da circuncisão. Depois disso,
nasceu Isaac. E chega o momento do teste mais difícil da vida de Abraão. O teste determinante. Hashem pede que Abraham, agora já tinha mudado o nome, leve Isaac ao Monte Moriá. E lá no Monte Moriá, o ofereça em sacrifício. Abraão foi. Ele nem questionou a ordem. Pegou Isaac e foi para fazer isso. Foi para cumprir o teste. E na hora que Abraão iria oferecer o filho dele, iria matar o próprio filho, é claro que Hashem que não queria isso. Hashem só queria testar Abraão. Para que Hashem queria testar? Para dar mérito para ele. Porque se não tem teste, não tem recompensa. Logo, como Isaac, ele não morreu naquele momento, mas foi oferecido para Hashem, o que aconteceu? Ele se tornou um corban vivo. Ou seja, não sei se vocês sabem, mas um corban, ou seja, uma oferta de sacrifício, não pode ser tirada do templo sagrado. Assim, Isaac não poderia sair da Terra Santa, sobre hipótese alguma. Então, Isaac, ele se torna uma oferta viva a Hashem. E por causa desse mérito grandioso, esse mérito maravilhoso, de ele não ter negado o próprio filho, de oferecer o próprio filho dele, Hashem, ele faz um pacto com Abraão, chamado Pacto das Partes. E nesse Pacto das Partes, Abraão, então, recebe a promessa de que da descendência dele, através de Isaac, e depois através de Jacob, né, Hashem daria um presente. Hashem daria a Torá para os descendentes dele. Por quê? Porque ele superou todos esses testes. E mais do que isso, Abraão cumpriu voluntariamente. Como você sabe, Abraão tinha profecia. E como profecia, ele sabia quais os mandamentos que seriam ordenados no futuro, lá no Monte Sinai. E ele cumpriu voluntariamente todos esses outros mandamentos, mesmo não conhecendo. Mesmo não tendo sido ordenado, ele já sabia quais. E assim, ele voluntariamente, ele plantou o mérito para os descendentes dele receberem no Monte Sinai a abundância em mitzvot, abundância em mandamentos. Através de todos esses méritos colhidos, plantados por Abraão, que agora chama Abraão, Hashem deu a descendência dele de Isaac, e da descendência de Isaac veio Jacob. Da descendência de Jacob, Deus mudou o nome de Jacob para Israel, vieram os 12 filhos de Israel. Israel quem? Jacob. E através dessa descendência, Hashem cumpriu a promessa que tinha feito lá atrás, que ia dar a Torá aos descendentes de Abraão, representado as 12 tribos de Israel. Ao sair do Egito, Hashem, ele assume um casamento com o povo de Israel. Ou seja, os israelitas, eles se unem com Hashem em um casamento. Como você sabe, um casamento é um pacto. Um casamento tem que ter um dote. Qual é o dote que Hashem deu para os judeus no Monte Sinai? O dote que Hashem deu para os judeus no Monte Sinai são os mandamentos em abundância, ou seja, um número grande de mandamentos. Mas Hashem deu uma missão especial para o povo de Israel. O povo de Israel recebeu a seguinte missão, de que ele seria um reino de sacerdotes e uma nação santa. Uma nação santa porque é uma nação que casou com Hashem. Santificação, Kiddushim, do casamento, é quando o marido vai lá e coloca o anel no dedo da noiva e separa a noiva para ele. Isso, então, é ser uma nação santa. Hashem separou o povo de Israel, casando com o povo de Israel, separou o povo de Israel para ele, como uma noiva, como uma esposa. E de ser um reino de sacerdotes, Hashem deu uma missão
do povo de Israel, então, espalhar um monoteísmo e influenciar toda a humanidade a cumprir as 7 leis universais. Isso que significa ser uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. Só que, para alguém poder cumprir uma missão espiritual tão grande, o nível de elevação daquele que ensina, ele tem que estar maior do que aquele que aprende, correto? O nível de espiritualidade do povo de Israel tinha que estar mais acima daqueles que estão aprendendo, ou seja, de todo mundo. Por isso eles ganharam um número muito grande de mitzvot e mandamentos, para que eles pudessem estar no nível para passar esse conhecimento ao restante da humanidade. Exatamente esse é o motivo por qual Hashem, então, deu 613 mandamentos para o povo de Israel e 7 leis universais, com suas ramificações, ao restante de toda a humanidade. Como somente o povo de Israel aceitou essa aliança lá no Monte Sinai, as nações elas não estavam lá, ou seja, as nações elas ficaram com a aliança que tinha sido dada a Noa e os descendentes de Noa. Mas o povo de Israel recebeu essa aliança para quê? Para poder transmitir as 7 leis e como se praticar a todas essas nações. Agora vamos estar abrindo para perguntas. São 6h38. Até 6h45 eu estarei respondendo as perguntas. É só digitar no chat no YouTube que eu estarei respondendo, tudo bem? Então, estão conosco aqui a Nair e a Luciana. Shalom, shalom, Nair, Luciana. Alguém tem alguma pergunta? Lembrando que daqui a pouquinho vou estar postando mais uma atividade lá no grupo disciplinar, na plataforma do Google Classroom. A atividade já está postada lá, tudo bem? Todos entenderam? Tem alguma pergunta? Lembrando que depois que eu postar essa atividade também são 7 dias para poder responder. Ou seja, a atividade deve ser respondida até próxima terça-feira.
A Anaís está perguntando, o Abraham recebeu algum ensino de Hashem para cumprir toda a Torá? Como eu disse, Abraham, ele tinha profecia. E como profeta, o profeta sabe tudo aquilo que ainda vai acontecer. Então, através da profecia dele, ele conhecia tudo aquilo que o povo de Israel receberia no Monte Sinai ainda. Então, exatamente. Mais do que isso, o Midrash também vai dizer que Abraão olhava para a água e ele conseguia aprender a Torá através da água. Para a gente entender, o Tânia diz que as letras que formam a água, as letras hebraicas, elas formam a água, formam as paredes, formam, por exemplo, a terra, formam o sol. São as letras que vão se juntando e vão formando as coisas. Então, Abraão era capaz de pegar essas letras e, através dessas letras, ele aprender a Torá. Mas, além disso, como eu disse, ele tinha profecia, e através dessa profecia ele conseguia saber a Torá com toda a sua alahá daquilo que seria ordenado ainda no Monte Sinai. Isso. Isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Ok, então, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. E como nós vimos na aula de hoje, falamos sobre por que nós temos 7 leis e os judeus 613. E daqui nós aprendemos que, depois do dilúvio, o mundo caiu de nível, né? No nível de espiritualidade baixou bastante, e a idolatria ela tomou conta da terra. Vimos que Abraão ele nasceu numa família idólatra, mas aos 3 anos ele já começou a sondar, iniciar os estudos dele e percebeu que esse mundo tinha um Deus que é único e único. E ele atingiu um nível de profecia. Vimos que ele chegou sozinho a essa compreensão monoteísta. Então, ele foi escolhido, Abraão cumpriu voluntariamente a Torá de forma completa, porque através da profecia dele conhecia os mandamentos e todas as alahotes que seriam dadas lá no futuro, e que a descendência de Abraão, por conta dessa superação que Abraão fez, ela foi o quê? Abençoada para receber a Torá no futuro no Monte Sinai. Então, exatamente por isso, eles têm 613 e nós temos 7 leis universais. Foi muito bom estar aqui com vocês, que a Hashem possa dar muitas bênçãos, uma ótima noite para todos. Shalom, shalom.
Deus